Entre as revoltas separatistas do Brasil colônia está a Conjuração Baiana. Assista também às outras videoaulas sobre Inconfidência Mineira e Revolução Pernambucana, que são as outras duas grandes revoltas separatistas que, junto dessa aqui, da Conjuração Baiana, quiseram separar Brasil de Portugal, quiseram romper os laços de colônia e metrópole. O assunto dessa aula é Conjuração Baiana, esse movimento acontecido na Bahia, né, obviamente, no ano de 1798. A cidade de Salvador teria sido o cenário para essa conjuração, para esse movimento que é popular. Eu preciso começar com essa informação que é importantíssima. Acontece muito das questões de vestibulares trazerem as duas principais revoltas, né, ou as três principais, mas às vezes eles selecionam a Conjuração Baiana e a Conjuração Mineira numa mesma questão, comparando as duas. Então eu já começo com essa diferença entre as duas. Enquanto a Conjuração Mineira foi um movimento de elite feito por mineradores, né? Então por gente rica, a Conjuração Baiana, tema dessa videoaula, foi feito por classes baixas. Então as influências serão diferentes, os atores sendo diferentes, você vai perceber que as influências são diferentes. Veja bem, em Salvador, na presença, contando com uma presença muito grande de escravos, né? Salvador, Nordeste, que já havia sido centro econômico, polo econômico do Brasil colônia, então, desde os tempos do ciclo açucareiro, muito escravo foi levado para aquela região, tem muita presença de africano ali, e aí nessa região, ou especificamente nessa cidade de Salvador, você verá que os atores, os personagens da Conjuração Baiana foram muito influenciados pelos jacobinos da Revolução Francesa e pelo movimento da independência do Haiti. Por quê? Eu preciso te explicar isso melhor. Esse é um dos principais pontos desse movimento. Quem fez a independência no Haiti foi a classe baixa, foram os próprios escravos e ex-escravos. Em tempos de Revolução Francesa, né, quando os jacobinos estão no poder e decretam o fim da escravidão nas colônias, os escravos do Haiti aproveitam essa situação e acabam proclamando a independência do Haiti também. Eles estão livres e proclamam a independência do seu país, né? Como se a França tivesse perdido o Haiti. Quando Napoleão chegar, ele não vai gostar dessa ideia, ele vai tentar recuperar. No entanto, mesmo Napoleão tentando pegar o Haiti de volta, isso não tira o mérito da luta dos escravos. Eles conseguiram a sua independência. Então, por isso, sendo escravos e ex-escravos os personagens principais desse processo de independência, eles vão ser os influenciadores, os inspiradores dos brasileiros, dos baianos que vão fazer a conjuração. Preciso também fazer uma ressalva dos próprios jacobinos. Os jacobinos seriam aquela ala mais radical, são burgueses, não são pessoas pobres, embora tenha gente pobre no meio deles. Você se lembra que os sans-culottes, que eram pessoas pobres que estão no grupo dos jacobinos, os próprios camponeses que pelejam junto, lutam junto dos jacobinos. Aí, esses jacobinos que defendem causas mais radicais, que estão mais próximos das classes mais baixas, até porque eles são burgueses da classe mais baixa dos burgueses, são chamados de baixa burguesia. Quando no Haiti acontece tudo que eu comentei agora, os haitianos são chamados de jacobinos negros, como se eles estivessem fazendo no Haiti a mesma revolução ou tendo a mesma ousadia que os franceses estão tendo lá na França, lá na Europa, né?
Outra coisa que eu preciso te contar, além dessas jacobinos negros, que os próprios baianos vão ter notícia disso e vão querer ser chamados de jacobinos negros também, ou eles vão ser os nossos representantes de jacobinos negros, né? Aqui no Brasil, havia no Brasil nessa época, por conta da fama que a independência do Haiti alcançou, gente, a notícia vazou, a América soube da luta dos escravos e ex-escravos. Então, no Brasil, nessa época, falava-se até num medo, num temor de haitização do Brasil. Isso mesmo, galera, a nossa elite, a própria elite portuguesa, as classes altas, as classes dominantes no Brasil colônia, tinham medo dessa influência do Haiti chegar aqui e aqui no Brasil acontecer esse negócio de haitizar, de empolgar os escravos e ex-escravos. No fim das contas, a conjuração baiana vai ter uma pitada de haitização, sim, porque foi um movimento realizado por escravos, ex-escravos e aí tornados alfaiates, né? Então é uma classe baixa que, inspirando-se nos jacobinos negros, né, que são os haitianos, inspirando-se na luta deles, vão fazer um movimento de contestação a Portugal e vão querer se separar de Portugal. No meio desses ex-escravos, a gente tem alguns que se tornaram alfaiates. Depois da sua alforria, começaram a praticar a profissão de alfaiates. E por isso a conjuração baiana também é chamada em alguns livros de conjuração dos alfaiates, por causa do envolvimento desses ex-escravos tornados alfaiates. Uma curiosidade, porque certamente você vai encontrar isso em algum livro, em algum lugar que você for estudar, às vezes até numa questão, né? Então tá aí a explicação do outro nome desse mesmo movimento. Entre os personagens principais da classe baixa, porque depois eu preciso te contar que teve uma participação de uma classe média, classe alta, sim, mas os atores principais são pessoas pobres, o que é a grande diferença com a Inconfidência Mineira, porque a Inconfidência Mineira foi feita por gente rica. Insisto e repito, aqui é gente pobre, é escravo, ex-escravo, alfaiate, policial, né? Olha isso, senhor Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus estariam entre os líderes, podemos dizer assim, entre os personagens principais desse movimento baiano, sem dúvida alguma. E eu estou destacando o nome desses quatro. Ao final dessa videoaula você vai entender por quê. Nós voltaremos nesses quatro nomes. Outra curiosidade aqui que até explica outro nome desse movimento. Você está vendo aqui em cima nessa imagem que está escrito Herói de Búzios. Perceba pela fisionomia, né, da imagem aqui que eu estou trazendo, que eles são africanos, ex-escravos, né? Então eles têm esses traços africanos e não só os traços fisionômicos, a cultura deles também vem da África. A Revolta dos Búzios, esse nome de Revolta dos Búzios, se dá pela cultura religiosa que esses caras tinham. Não sei se você conhece, mas entre os africanos, né, dentro da matriz religiosa africana, é normal eles fazerem o jogo de búzios. O que seria isso? Eles pegam umas conchinhas, né, umas pecinhas que se pega no mar, e aí eles procuram um líder religioso, alguém capacitado para isso, levando algumas questões, algumas inquietações da sua vida, querendo saber de alguma coisa, talvez do futuro, enfim, querendo resposta para alguma coisa. E aí esses búzios, essas conchinhas são jogadas e elas são lidas a partir da mensagem da posição desses búzios. Uma resposta é dada para essa pessoa que procura o jogo dos búzios. Então é uma prática religiosa, né? E aí, como se trata de africanos envolvidos na conjuração baiana, esse movimento também é chamado de Revolta dos Búzios. Acabei de te contar que são 3 nomes para o mesmo movimento.
o mais historiográfico, o mais clássico, conjuração baiana, mas também chamado de conjuração dos alfaiates, por causa da função social, da profissão de alguns deles. E aqui eu estou te contando um terceiro nome, a revolta dos búzios, por conta dessa prática religiosa que eles tinham, né? Trazendo lá da África. Veja aqui, então o lado esquerdo eu já te expliquei. Eles têm uma influência dos jacobinos franceses, que são mais radicais, que têm ideias que defendem mais as classes mais baixas e se inspiram mais ainda, são mais influenciados pelos haitianos, que conseguiram a sua independência, foram os heróis, os protagonistas da sua própria independência. Então, a influência para a conjuração baiana é uma influência de classe baixa. E é a classe baixa baiana que vai botar a mão na massa e que vai fazer o negócio acontecer. Isso não significa que não houve participação da classe média e classe alta. Nós podemos considerar que uma parte teórica da conjuração baiana foi feita sim com a participação da classe média, da classe alta. Inclusive dentro de reuniões maçônicas, a teoria da coisa, a parte mais teórica mesmo, né, de pensar, de elaborar, de escrever os panfletos que daqui a pouco vão começar a ser espalhados, está sendo feita por uma classe alta. E aí nessa classe alta a gente tem alguns nomes famosos lá no Nordeste, Senhor Cipriano Barata, Agostinho Gomes, Francisco Muniz. Não se trata de gente pobre, é gente rica, mas envolvido nessa maçonaria, tendo notícias de um iluminismo que já circulou lá na Europa. Então eles vão contribuir com essa parte mais teórica, mais inicial. Quando a briga, a luta, a manifestação dos baianos vai para a prática, quando eles vão botar a mão na massa, aí talvez essa classe alta não vai estar tão envolvida, né? Mas a classe baixa, e por isso acaba sendo atribuído à classe baixa o protagonismo do movimento. Mas não se esqueça, a classe alta não foi impedida de participar, ou não foi 0% de participação da classe alta, ok? Causas, o que está acontecendo? O que eles estão reclamando, Jeane? Por que é que os baianos estão se unindo e fazendo a conjuração baiana? Como se trata de escravos e ex-escravos liderando, primeira causa da lista, escravidão, exploração escravagista, opressão escravista. Tanto é que muitos já estão livres e estão lutando pela liberdade dos outros, né? dos amigos, enfim. A desigualdade, mesmo entre os aforriados, realidade brasileira ainda hoje, né? A escravidão acaba, seja porque o cara comprou a sua carta de alforria, ou porque eu tô te provocando aqui agora, seja porque nós estamos em 2021, não tem mais escravidão, mas a desigualdade e o preconceito prevalece. Um daqueles 4 personagens que eu mostrei a imagem para vocês, ele era um policial, um soldado, né? Policial não, um soldado, esse termo é melhor. E dentro das forças militares, ele percebia, mesmo ele sendo alforriado, mesmo ele não sendo escravo, ele percebia a diferença de tratamento com ele por ser negro. A gente ainda percebe isso hoje no Brasil, né? Infelizmente. Então, a desigualdade, o preconceito com negros é também uma das causas. Um governo opressor, diante de uma realidade econômica que não está favorável. Então, veja, eu tenho um governo português que cobra impostos, que oprime, que enche o saco, mas que não está percebendo a decadência do Nordeste. Há uma crise econômica no Nordeste desde que os holandeses invadiram Pernambuco. Você se lembra disso? Que o ciclo do açúcar entrou em declínio, que o açúcar brasileiro passou a ter concorrência com o açúcar antilhano, produzido pelos holandeses. Então, o Nordeste, que havia sido uma região muito rica, nesse contexto da conjuração baiana, não tem mais essa riqueza. Como se não bastasse
uma crise natural, muita chuva, pouca chuva tinha acabado de acontecer e eles estavam no meio mesmo de uma crise grave em que o desabastecimento geral estava prejudicando muito os mais pobres, que não tinham acesso fácil a alimentos que estavam mais caros por conta desse desequilíbrio ambiental. Enfim, gente, uma economia difícil, uma economia em crise, um governo que não ajuda, só cobra, só põe impostos e não faz nada para ajudar, uma escravidão que não acaba e que é cruel. Tudo isso está na lista das causas da Conjuração Baiana. O que eles queriam, principalmente aquela galera da classe alta lá, que teorizava, que elaborava os objetivos? Primeiro, reação a essa opressão, a esse governo metropolitano. Chega, tá na hora da gente ficar livre deles, não nos interessa mais continuar submetidos a Portugal. Nós queremos montar o nosso próprio país e montarmos um governo republicano. Repara então que existe uma pitada de nacionalismo, de se defender, existe, mas existe uma pitada maior ainda de antimonarquia. Eles não querem mais a continuação da monarquia, eles estão antenados no iluminismo e por isso estão propondo república. Livre comércio, para com essas exigências dessa metrópole que tem que ficar pedindo autorização, chega disso. Melhoria do soldo, olha isso, comprovando a participação de soldados lá, né, entre os envolvidos. Soldo é o salário de um soldado, então melhorar a condição deles, aumentar o salário deles. E aqui sim, na Conjuração Baiana, por conta da liderança de pessoas da classe baixa, aqui sim eles incluem como objetivo a abolição da escravidão, sim. Aqui eles vão acabar com a escravidão, porque, aliás, é uma das causas, né, desse movimento. O que eles fizeram, Jeane? Eles querem isso, o motivo você já falou, o que eles queriam você já falou, o que eles chegaram a fazer? Reuniões secretas na maçonaria ali, né, com a classe alta, participação também, às vezes, dessa classe baixa, desses ex-escravos livres e desimpedidos para participar dessas reuniões, mas a parte mais conhecida foi o dia que Salvador amanheceu com muros pichados, com frases totalmente inspiradas na Revolução Francesa, chamando o povo à liberdade, à igualdade, incitando a população baiana a não mais aceitar aquele contexto de obediência a Portugal, chamando o povo a se unir, a lutar por sua independência. Muros pichados. Aí repare bem, quem é que estava nas reuniões secretas? A classe alta. Mas você acha mesmo que essa classe alta foi para a rua pichar muro? Não foi. Você acha mesmo que essa classe alta foi para a rua panfletar? Também não foi. Então aqui a panfletagem, eu trouxe uns trechinhos do que tinha nesses panfletos, para você ver a inspiração nítida no iluminismo e na Revolução Francesa. Quem panfletou foi a classe baixa, quem pichou foi a classe baixa, mas a parte teórica, a classe alta. Veja comigo, lá na Revolução Francesa também tinha panfleto. Não sei se você se lembra de um panfletinho famoso. O que é o terceiro estado? Nada. O que ele quer ser? Alguma coisa. Então veja o que rolava lá na Revolução Francesa. Os representantes do povo francês. Todos os cidadãos são iguais a seus olhos, são igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos públicos, segundo a sua capacidade e sem outra distinção que não seja das suas virtudes e dos seus talentos. Veja de cá. O poderoso e magnífico povo baiense. Quer o povo que todos os membros militares de linha, milícias e ordenanças, homens brancos, pardos e pretos, veja bem o foco na igualdade de raças entre aspas, concorrerão para a liberdade popular. Manda o povo que cada um soldado perceba de soldo dois tostões, eu acho que seria, cada dia, além das suas vantagens, pedindo melhoria do salário do soldo. Mais um exemplo,
Lá na Revolução Francesa, a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas das desgraças públicas e da corrupção. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Aqui no Brasil, nos muitos e repetidos latrocínios feitos com os títulos de impostores, tributos e direitos que são celebrados, inutilidade da escravidão, veja isso, do mesmo povo tão sagrado e digno de ser livre, com respeito à liberdade e à igualdade. Por último, não era só esses 2 meses, desculpa. Panfletinhos rolando em Salvador, a cidade amanheceu coberta de panfletim, com os muros pichados, o que fez a coroa portuguesa, né? Tendo sido pega de surpresa, né? Fez delação premiada, procurou quem saberia responder sobre aquilo ali, encontrou um dos envolvidos, que não foi nenhum daqueles 4 que eu mostrei, tá? Esqueci o nome do cara agora, mas trouxe um envolvido que contou tudo que sabia, prendeu os suspeitos, matou esses líderes, considerados líderes, né? Mas aqueles 4 que eu te mostrei e outros, não só os 4 morreram, outros também. Mas aqueles ricos envolvidos lá na teorização, mas que não foram para as ruas, foram absolvidos. Então veja, castigo aos da classe baixa, castigo ao Lucas Dantas, Manuel de Deus, aquele povo todo lá, escravo e ex-escravo, e absolvição aos da classe alta. Só que eu preciso terminar com uma boa notícia para você. Mais de 200 anos depois, olha o que aconteceu. Olha como seria hoje no Brasil. Como que a conjuração baiana é vista hoje no Brasil. Em 2009, veja a notícia, 29 de dezembro de 2009, então já tem bastante tempo que isso aqui aconteceu. Repara o site de onde eu estou tirando, pode confiar, é do próprio site da Câmara dos Deputados do Brasil. Câmara inclui participantes da conjuração baiana entre heróis da pátria. Sim, aqui já tinha passado pelo Congresso, né, seria encaminhado ao Senado, depois passaria pela presidência, mas foi aprovado. E os nomes, veja aqui no resto, ó, a inclusão dos nomes, cadê? Tem o nome deles aqui, acho que eu cortei, não é possível. No resto da notícia estava citando os 4, não, tá aqui, gente, ó. Revolta dos Búzios, João de Deus, achei. Lucas Dantas, Manuel Faustino e Luiz das Virgens no Livro dos Heróis da Pátria. Como foi aprovada em caráter conclusivo, a proposta será encaminhada ao Senado. E foi aprovada, e hoje, aqueles 4 rostinhos que você viu, negros, pela primeira vez na história do Brasil, você tem heróis negros. Quem eram os nossos heróis, galera? Tiradentes, Dom Pedro I, Dom Pedro II, gente rica e branca. Pela primeira vez na história desse país, pessoas negras foram incluídas no livro de aço. É um livro de aço mesmo, literalmente. Esse livro aqui, Os Heróis e Heroínas do Brasil, Os Heróis da Pátria. Nesse livro foram cravados os nomes daqueles 4 mártires da conjuração baiana. É uma boa pedida para uma questão atual sobre conjuração baiana, né? Agora, os antigos loucos e rebeldes, agora sendo heróis, negros heróis do Brasil. Obrigada por você ter ficado até aqui comigo. Até a próxima